Em nossa vida, estamos rodeados por imagens impostas pela mídia, vendendo produtos, ideias, conceitos, comportamentos, slogans políticos, etc. Como resultado de nossa incapacidade de ler essas imagens, nós aprendemos por meio delas inconscientemente. A educação deveria prestar atenção ao discurso visual. Ensinar a gramática visual e sua sintaxe através da arte e tornar as crianças conscientes da produção humana de alta qualidade é uma forma de prepará-las para compreender e avaliar todo tipo de imagem, conscientizando-as de que estão aprendendo com estas imagens. Olá, eu sou a Edna. Eu sou a Sueli. Queremos agradecer a todos os professores e coordenadores que participaram da pesquisa elaborada pela rede. A gente vai elaborar, através de perguntas, questões que foram levantadas. Dúvidas frequentes. 1. Por que adotar a coleção Imaginação e Arte? 2. Como distribuir as atividades propostas nos períodos letivos? Atividades versus tempo? 3. Com qual volume devo trabalhar primeiro em cada ano? 4. Por que não há atividades práticas no próprio livro? 5. Por que os roteiros didáticos de arte são tão importantes? 6. As atividades propostas no roteiro didático são suficientes para explorar os livros? 7. Como trabalhar bem a coleção se eu não tenho formação específica em arte? 8. Apenas artistas estrangeiros foram contemplados nos livros? 1. Por que adotar a coleção Imaginação e Arte? Por meio da pesquisa realizada nas escolas da rede salesiana, podemos identificar que alguns colégios ainda não utilizaram os livros. Por isso, reforçamos a importância do uso deles, já que as histórias contadas aproximam o leitor da arte. Este material foi pensado amplamente, costurando os conhecimentos e os saberes de forma lúdica. O aluno é capaz de explorar diferentes materiais e estabelecer relações entre as imagens, o tempo e o espaço, além de perceber-se como um todo, uma vez que os componentes curriculares não são dissociados do conhecimento. Os livros também trabalham valores como pluralidade cultural, aceitação, criatividade, amizade, cooperação, liberdade, responsabilidade, respeito, amor, entre outros, de modo enriquecedor. 2. Como distribuir as atividades propostas nos períodos letivos, atividades versus tempo? Percebemos que muitas escolas que já utilizaram as obras da coleção estão trabalhando longe do potencial total delas, explorando-as apenas como livros de leitura, em atividades que se estendem por 1 ou 2 semanas. Por se tratar de um livro didático de literatura artística, é importante que o professor trabalhe a obra de forma ampla, atento às sugestões propostas e ao tempo mais adequado. Primeiro, segundo e terceiro anos, 3 livros por ano, devendo ser trabalhado 1 por trimestre. Quarto e quinto anos, 2 livros, devendo ser trabalhado 1 por semestre. 3. Com qual volume devo trabalhar primeiro em cada ano? Na coleção, a disciplina Arte dialoga com as demais. Por isso, a EDB Brasil elaborou um roteiro didático que dará o embasamento necessário e orientará a sequência mais adequada para a utilização dos livros. O roteiro de cada livro está organizado de forma coerente e contínua, para que possa ser integrado a uma prática artística. O professor terá acesso a esse material por meio do portal da EDB. O professor encontrará várias atividades para fazer com seus alunos. Lá, as atividades são pensadas como o professor pode trabalhar com os seus alunos antes, durante e depois da leitura com o livro. E lá também essas atividades, elas são starts para o professor usar a sua criatividade, não só com aquelas atividades, né, mas ele pode pensar em projetos maiores. 4. Por que não há atividades práticas no próprio livro? Nem todos os temas e abordagens ao longo da proposta literária podem trazer desdobramentos práticos no próprio livro. Em geral, o encaminhamento das atividades baseia-se em temas que tratam das artes gráficas e de outras expressões das artes plásticas. Cada livro tem seu próprio encaminhamento,
E as atividades, quando existem, acabam fazendo parte do caminho literário sugerido. Mas lembramos que há várias propostas de atividades indicadas no roteiro didático que orientam o professor. 5. Por que os roteiros didáticos de arte são tão importantes? Os roteiros didáticos oferecem subsídios suficientes para que o professor explore melhor as obras e faça um planejamento mais adequado. Eles foram elaborados com base na abordagem triangular de Ana May Barbosa, que envolve a leitura de imagens, a contextualização e sua prática. Para cada livro, criamos orientações que ajudarão o educador a dinamizar sua sala de aula e propor atividades que possam ser realizadas durante todo o ano. Queremos que nossas crianças experimentem as diferentes linguagens artísticas de forma lúdica, criativa e construtiva, aprendendo a arte como manifestação possível e próxima de sua realidade. Para tanto, devemos proporcionar a elas diferentes formas de experimentação artística e educação estética, dando-lhes condições para que possam aguçar sua sensibilidade desde a leitura até as atividades. Então você, professor, utilize a sua realidade, do seu local de trabalho, que eu acho que você vai conseguir bastante sucesso. 6. As atividades propostas no roteiro didático são suficientes para explorar os livros? Isso vai depender da proposta e da intenção de cada professor, que tem liberdade para explorar e realizar outras atividades. Assim, as propostas do roteiro didático não devem esgotar todas as possibilidades de encaminhamento com os alunos. O ideal é que o professor crie novas atividades ou adapte as propostas à sua realidade. Como trabalhar bem a coleção Imaginação e Arte se eu não tenho formação artística, né? Quando nós fizemos essa coleção, nós tivemos essa preocupação, porque nós sabemos que o professor do ensino fundamental, ele não tem essa formação específica. Então, nós, na hora de prepararmos as atividades, nós pensamos em fazer passo a passo para que ele tenha essa facilidade na aplicação. Tem uma ideia também que a gente vai propor para o ano que vem, criar um canal dentro do portal onde o professor possa colocar todas as suas experiências. E aí vai ser muito interessante, porque os professores vão poder colocar ali as suas experiências das coisas que estão dando certo e também, por que não, das coisas que não estão dando certo, para a gente ter uma troca. Essa troca de experiência eu acho que é muito importante, muito, sim. Muito. E esse porque às vezes ele está inseguro em fazer alguma coisa e ele vai ver que o outro fez e que deu certo. Eu acho que isso vai valer a pena, sim. Vai, e vai ser muito importante. 8. Só artistas estrangeiros foram contemplados nos livros? Não. Quando elaboramos as histórias, nossa preocupação foi contemplar em cada ano pelo menos um artista brasileiro e também alguns artistas estrangeiros não tão conhecidos do público, pois a ideia é ampliar o repertório cultural e estético de todos. Os artistas brasileiros trabalhados nos livros são: primeiro ano, Beatriz Milhazes, no livro De Ponto em Ponto, um desenho eu monto. Segundo ano, todos os artistas do livro Arte Naif são brasileiros. Terceiro ano, Ivan Cruz no livro Brincadeira de Criança. Quarto ano, Maurício Moraes no livro Mistérios em Pedralite. Quinto ano, Sônia Mena Barreto e Fernando Chamarelli no livro Léo em uma Viagem Surreal. E o que você entende por arte naif? A arte naif, ela é uma arte ingênua, né? Onde o artista, ele aprende sozinho, ele tem um desenho simples, inclusive todas as crianças elas gostam se identificam, muito. né? Exatamente. Porque a criança tem esse desenho ingênuo, né? E ela olha acaba como se os traços são simples. São semelhantes ao da criança, né? São coloridos, né? O artista, como ele aprende sozinho, ele desenha como ele vê. Exatamente. Né? E são artistas do Brasil inteiro. Ela não é uma arte muito valorizada aqui no Brasil, mas as pessoas, os americanos principalmente, toda vez que vêm a turismo, eles acabam levando quadros de arte naif. Você sabia disso? Pois eles gostam ela é muito. Muito conhecida lá fora. E mais do que aqui, mais do que aqui dentro. É importante que todos os professores façam essa formação? Você acha que é válido?
É muito importante que ele faça formação, sim. Nessas formações que acontecerão no ano que vem, a gente tem certeza que ele irá se apaixonar. Bom, nessas formações, eles irão discutir sobre arte, terão discussões, terão a prática, né? Eles aprenderão, a gente vai ter uma discussão e a prática, mas acima de tudo, a gente vai mostrar como se faz uma leitura de imagem, vai discutir também a diferença entre leitura de ilustração e obra de arte. Nós teremos muitas práticas, as linguagens, artes visuais, música, dança, teatro, enfim, a gente vai poder falar sobre todos os livros, todas as questões, todas as dúvidas. A nossa intenção é que realmente o professor se apaixone. No livro Brincadeiras de Criança, do Ivan Cruz, uma das escolas da rede pegou uma pessoa e a transformou no robô X35. E esse robô, ele começou a passear pela escola e fazer interferência com os alunos. Vocês imaginem que sensacional que foi misturar o real com o imaginário. O robô circulando pela escola junto com as crianças. Num outro trabalho, que foi de Ponto em Ponto, uma história eu monto, eles trabalharam com a mitologia grega. O que eles fizeram? Eles trabalharam a mitologia do Minotauro. E fizeram uma ligação com a Ariadne e o fio de lã que ela usou no labirinto. Eles criaram um labirinto de madeira, onde as pessoas, onde os pais, os alunos puderam passar e percorrer esse labirinto. E mais interessante ainda, que eles usaram o labirinto como suporte para colocar os trabalhos dele. Olha que orgulho, né? Passar pelo labirinto e mostrar todos os trabalhos que eles fizeram. A família toda passeava pelo labirinto olhando as obras dos alunos, né? Então, isso valoriza, inclusive, as obras dos alunos, né? E uma outra escola trabalhou com o livro da Seara na África Gráfica. O que aconteceu? Ele tinha uma professora, não tem, né? Que é casada com um angolano. E ela fez uma entrevista com as crianças e mostrou todos os costumes desse povo africano. Inclusive fez uma bonequinha chamada Abayomi, isso mesmo, né? Uma bonequinha chamada Abayomi com os alunos. Então, isso tudo mostra a liberdade que esse professor tem de expandir essas atividades, de criar. E aí, quando o professor depois dá essa devolutiva, isso é tão gratificante saber tudo que ele pode fazer, né? Isso só nos traz alegria. Com certeza, porque quando escrevemos, nós tivemos umas ideias. A gente jamais imaginou ir além, e foi muito além, né? Muito então, além. Isso assim, a gente tem que agora agradecer. É ele que vai mostrar a arte para as crianças, é ele que vai despertar o gosto pelo conceito artístico, é ele que vai despertar a liberdade criativa, é ele que vai estimular o olhar minucioso por tudo que está ao redor da criança, enfim, né? É ele que vai mostrar os saberes. A gente tem que valorizar muito esse professor, né? E nós o fazemos, com certeza. E qual a real importância de se estudar arte na escola? Muito bem. Conhecimento de arte e as práticas artísticas, elas possibilitam uma ampliação do repertório. E aí, quando você começa a estudar arte, o seu olhar muda. Você começa a olhar para a vida com um olhar diferente. Você vai valorizando as coisas, valorizando tudo. Então, assim, esse professor, ele tem que se apaixonar pelo que ele faz. Quando ele se apaixona e ele acredita naquilo que ele está fazendo, ele vai passar essa paixão e esse amor para o seu aluno, com certeza. Todo indivíduo, ele tem o potencial criativo. Com certeza. Só precisa ser despertado. Então, como nós acreditamos nisso, né, a gente te espera o ano que vem para que a gente possa fazer um bom trabalho. Então, até a nossa próxima formação. Para compreendermos as crianças e favorecermos a aprendizagem, precisamos oportunizar que se expressem através de suas múltiplas linguagens.